construtora Patriani traz para São Bernardo o prédio mais moderno da cidade, em uma localização incomparável, ao lado do Shopping Metrópole e do Parque das Bicicletas. Apartamentos amplos com 3 suítes, varanda gourmet, depósito privativo e 2 ou 3 vagas grandes na garagem, sendo uma vaga americana. E ainda um ponto de recarga para carro elétrico por apartamento. Um projeto exclusivo para quem quer viver com o máximo de conforto e sofisticação. A área de lazer é completa. Beach tênis, casa de campo e piscina aquecida são apenas alguns exemplos. Tem ainda espaço coworking, pet place, espaço Uber, delivery room e muito mais. Um prédio altamente tecnológico, que tem até fazenda de energia solar instalada no topo dos edifícios. Espetáculo Patriani em São Bernardo. Diferente de tudo que você já viu. Muito bem, amigos telespectadores, amigas telespectadoras, caros internautas que nos acompanham pelas redes sociais, vocês veem que, mais uma vez, o Bloco Saúde do Homem vai enveredar para o caminho da cultura, da arte, porque eu estava vendo uma postagem do professor Dr. Marcos Tobias Machado na exposição Portinari para Todos, e essa foto aí é de um dos ambientes da exposição. A arte também colabora muito para a nossa saúde, tanto mental quanto física, né, professor? Obrigado por atender ao pedido da entrevista. Não tem dúvida, né? A arte imita a vida e a vida imita a arte. Verdade. Eu acho que faz parte da saúde mental, ter conhecimento, né, da onde a gente vive, do momento, da fase histórica, da parte política. Então, a arte é muito interessante porque é na ponta do pincel que o artista coloca a sua emoção, o seu sentimento. Então, quando eu vou a essas exposições de arte que eu adoro, eu fico realmente emocionado e é uma imersão na vida daquele artista, como ele fez a documentação, como que ele produziu, né, o quanto que ele produziu, né, e você falou especificamente do Portinari, é um fenômeno, né? Para quem não conhece, né, na minha opinião, o maior artista de todos os tempos, de todas as artes possíveis, brasileiro, um nível de produção altíssimo, altíssimo nível, né, premiado no mundo inteiro, obra de arte exposta na ONU, um indivíduo extremamente humilde, né, viveu no interior, uma cidade do interior, então é espetacular, é muito lindo. Nasceu em Brodowski, né, professor? Exatamente. Dizem que em Brodowski tem abacaxi bom, né? A produção de abacaxi lá é boa. Fantástico. Quer dizer, e ele viveu soltando pipa, festa junina, tudo isso faz parte. E outra coisa legal do Portinari é que ele viajou o Brasil todo. Sim. Ele tinha um senso social muito importante, ele achava que o artista tinha obrigação de transmitir, principalmente para aqueles que não tinham condição ou de compreender o que é a arte ou de ter acesso a ela, chegar nessas pessoas. Então ele retratou o Brasil todo, todas as etnias, pessoas humildes, não só pessoas ricas, né? Ele fez vários trabalhos pagos, né? Portes pagos para sobreviver, mas ele tinha uma preocupação social muito grande. Então, um indivíduo fantástico. Eu realmente recomendo. A sala final da exposição é uma imersão onde você vê as obras em movimento, com o som da música do momento, né, da época. Então, é emocionante, é fantástico. Essa sala aí que a gente está vendo, que eu coloquei atrás aí, tem tudo a ver com isso que você falou. São 3 ambientes, né, que eles trabalham lá, da exposição, que é muito legal. E vai ficar em cartaz até 31 de julho essa exposição aí. Então, vale a pena dar essa dica para o pessoal visitar, né?
Ah, sim, essa é uma das exposições magníficas que está tendo em São Paulo, né? São Paulo está tendo Van Gogh, também uma experiência imersiva, está tendo Monet, está tendo Alice no País das Maravilhas, está tendo Toy Story. Então, São Paulo está fervilhando e muitas outras, né? Vai chegar Tim Burton. Eu acho que está muito favorável para esse ambiente aí de arte, de história, levar as crianças, né? Porque realmente é imersivo, tem cores, tem som, tem luz. Então, para fazer com que ela introduzir também a universidade no mundo das crianças, né? Muito interessante. Eu levo meus filhos desde pequeno, eles adoram, continuam indo comigo e é espetacular, é muito bacana a experiência. Legal. Eu estou vendo aí também, você está num lugar muito bonito também, que é outro ponto histórico de São Paulo e que a gente tem que tirar o chapéu. Onde é que é isso aí? Aqui é a minha mãe na medicina, né? Eu nasci aqui na Santa Casa de São Paulo, tenho a honra de trabalhar no Instituto do Câncer, Dr. Arnaldo, que foi o primeiro instituto de câncer do Brasil, né? E a gente, né, depois da residência médica, da minha formação, entrei para trabalhar como professor na faculdade do ABC e logo a seguir voltei para cá, falar aqui meu coração bate mais forte, né? E continuo no ABC, estou firme no ABC, mas aqui é onde a gente nasce e é onde a gente tem a honra de transmitir conhecimentos para aqueles indivíduos da sua própria linhagem, da sua própria escola, né? É fantástico, tem residência, tem fellowship de urologia também. Então, eu fico muito feliz de estar aqui e circular por esse ambiente que é super inspirador, né? Tem esses arcos, como vocês estão vendo aí atrás, tem a capela, onde às vezes eu entro para fazer uma oração, né? E caminhar pelos corredores e lembrar de todo o ambiente acadêmico, né? Parece que você está num prédio medieval, um prédio antigo, né? Realmente onde a medicina nasceu, né? Então, fantástico esse ambiente. Não à toa, ela chama Cultura do Mérito Santa Casa, né? Santa Casa de Misericórdia, e que formou grandes dos atuais profissionais que nós temos hoje aí na medicina, né? Na verdade, começou, né? A Universidade de São Paulo, esse foi o primeiro hospital-escola, né? A primeira escola foi na Bahia, mas aqui foi o primeiro hospital-escola de que se tem notícia, e ele abrigava a Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, né? Então, ali para o Correia Neto, Emílio Atier, e muitos outros nomes famosos da medicina, né, Edmundo Vasconcelos, começaram aqui. E depois isso migrou, quando teve a fundação do Hospital das Clínicas, eles migraram para o Hospital das Clínicas, e aqui ficou sendo o hospital da antiga Escola Paulista de Medicina, hoje Unifesp. Ficou por alguns anos. E a partir de 1963, fundou-se, né, eles mudaram para o Hospital São Paulo, mesma história, fundaram o Hospital São Paulo e mudaram para lá, né, Escola Paulista, e hoje Unifesp, e aí houve a necessidade, né, com esse grande hospital, os médicos que aqui ficaram resolveram fundar a faculdade. A professora Emílio Atier fundou essa escola em 1963. Então foi um marco também, a primeira escola privada do estado de São Paulo, e é isso aí, e aí só construindo história aqui. Maravilha. Você falou de levar teus filhos desde pequenos, né? Nessa exposição do Portinari, você estava com a Duda, Maria Eduarda, que vai ser também uma médica, né? Agora em agosto eu estou levando ela para os Estados Unidos. Ela vai estudar, está fazendo pre-med lá, 4 anos, depois aporta para uma escola de medicina, né? Está perto de Boston, quem sabe botar uma filha em Harvard, né? Opa! Ou na Universidade de Nova York, né? Fica sempre o sonho, né? O pai sempre tem o sonho de que o filho possa se formar numa escola melhor que a dele, né? Apesar de que a minha escola foi muito boa, mas eu acho que ter a oportunidade de estudar no exterior, até num país onde a medicina é até mais bem considerada, né? Eu acho que é uma oportunidade ímpar para ela. Então, eu estou muito feliz com isso. Que maravilha. Professor, tem mais alguma coisa que queira acrescentar por hoje? Fique à vontade. Eu acho que é deixar a mensagem aí
da parte artística mesmo, né, de tentar se envolver, tentar conhecer mais essa história da humanidade, né? Além de ser conhecimento histórico mesmo, o sentimento dos indivíduos em determinada ocasião, né? Isso acaba ajudando muito na saúde mental, né? Tem a doutora Nise, que é uma famosa psiquiatra, que até teve uma controvérsia aí com relação a uma homenagem para ela, né? Foi vetada uma homenagem para ela. Ela tinha uma questão de humanização. Ela não gostava de eletrochoque, de indivíduo preso. Então, humanização em pintura e arte. Então, essa era o estilo dela, era como ela se comunicava. E os indivíduos que estão mesmo, têm problemas mentais também, têm uma altíssima capacidade, uma sensibilidade muito grande, uma altíssima capacidade de produzir quadros e produzir textos. É super interessante a vida dessa psiquiatra também, que tem tudo a ver com a arte, tem tudo a ver com a história da psiquiatria no Brasil. Tá ótimo. Professor, semana que vem tem mais Bloco Saúde do Homem. Obrigado por essa entrevista. Até lá. Até mais, até logo. Professor Dr. Marcos Tobias Machado, urologista da Uroproctor de São Caetano do Sul, falou com você. No bloco Saúde do Homem, que acabou de ser apresentado, o professor Dr. Marcos Tobias Machado, urologista, citou a médica psiquiatra Nise da Silveira. Essa mulher maravilhosa que aparece aí na foto e a quem muito se deve na área da medicina, no campo da psiquiatria. Mas quem foi Nise da Silveira? Nise Magalhães da Silveira nasceu em Maceió em 15 de fevereiro de 1905. Morreu no Rio de Janeiro a 30 de outubro de 1999. Reconhecida mundialmente por sua contribuição à psiquiatria, revolucionou o tratamento mental no Brasil. Foi aluna de ninguém mais, ninguém menos do que Carl Jung. Dedicou sua vida ao trabalho com doentes mentais, manifestando-se radicalmente contra as formas que julgava ser agressivas em tratamentos da sua época, tais como o confinamento em hospitais psiquiátricos, eletrochoque, insulinoterapia e lobotomia. Nise ainda foi pioneira ao enxergar o valor terapêutico da interação de pacientes com animais. Filha do professor de matemática Faustino Magalhães da Silveira e da pianista Maria Lídia da Silveira, Nise era bastante estudiosa. Sua formação básica realizou-se em um colégio de freiras, na época exclusivo para meninas, o Colégio Santíssimo Sacramento, em Maceió. Seu pai também foi jornalista, diretor do Jornal de Alagoas e professor de matemática. De 1921 a 1926, ela estudou medicina na Faculdade da Bahia, onde formou-se como a única mulher entre os 157 homens daquela turma. Está entre as primeiras mulheres brasileiras a formar-se em medicina. Casou-se nessa época com o sanitarista Mário Magalhães da Silveira, seu colega de turma na faculdade, com quem viveu até o seu falecimento em 1986. Em 1927, já casada e formada, e órfã de mãe, sofreu pelo falecimento do seu pai
e então, após alguns meses, junto ao marido, se mudou para o Rio de Janeiro, onde teriam mais oportunidades de trabalho. Na então capital do Brasil, Nise se engajou nos meios artístico e literário, voltados para a área médica, com diversas publicações dos avanços da medicina. Em 1933, cursando os anos finais de especialização em psiquiatria, estagiou na clínica neurológica de Antônio Austregésimo. Logo após terminar essa especialização, foi aprovada no mesmo ano em um curso de psiquiatria e começou a trabalhar no serviço de assistência a psicopatas e profilaxia mental do Hospital da Praia Vermelha, onde estudou o meu saudoso amigo e ex-triprefeito de Santo André, Dr. Newton da Costa Brandão. Nos anos 1930, militou no Partido Comunista Brasileiro e foi uma das poucas mulheres a assinar o Manifesto dos Trabalhadores Intelectuais ao povo brasileiro. No entanto, acabou por ser expulsa de sua célula sob acusação de trotskismo. Durante a intentona comunista, foi denunciada por uma enfermeira pela posse de livros marxistas. A denúncia levou à sua prisão em 1936, no presídio Frei Caneca, por 18 meses. Foi nesse período que ela conheceu Graciliano Ramos, que também estava preso lá. E depois de várias conversas, aliás, conversas não, observações dele em relação a ela, porque uma certa feita ele escreveu que jamais conseguiria dirigir-lhe a palavra, sob pena de ele não conseguir manter aquela admiração que tinha por Nise da Silveira ali na prisão. Mas desses encontros, ou dessa convivência, ele escreveu bastante no livro Memórias do Cárcere. Então, olha onde vai a importância da Nise da Silveira na história do Brasil. Ela foi uma das principais personagens desse livro, que é uma obra-prima da nossa literatura. De 1936 a 1944, permaneceu com seu marido na semiclandestinidade, afastada do serviço público por razões políticas. Durante seu afastamento, fez uma profunda leitura reflexiva das obras de Spinoza, material publicado em seu livro Cartas a Spinoza, de 1995. Depois de algum tempo, ela também, lá no Centro Psiquiátrico do Engenho de Dentro, onde ela foi reintegrada ao serviço, ela iniciou um trabalho retomando a sua luta contra aquelas técnicas agressivas aos pacientes. Por sua discordância com os métodos adotados nas enfermarias, recusando-se a apoiar eletrochoques em pacientes, Nise da Silveira foi transferida para o trabalho de terapia ocupacional, atividade então menosprezada pelos médicos. Assim, em 1946, fundou naquela instituição a seção de terapia ocupacional. No lugar das tradicionais tarefas de limpeza e manutenção que os pacientes exerciam sob o título da terapia ocupacional, ela criou ateliês de pintura e modelagem com a intenção de possibilitar aos doentes reatar seus vínculos com a realidade através da expressão simbólica e da criatividade, revolucionando a psiquiatria então praticada no país. Olha só que interessante essa história. Os trabalhos na biografia do Van Gogh é uma referência importante para os estudiosos interessados em compreender as possibilidades terapêuticas do trabalho criativo frente às perturbações emocionais. Em 1952, ela fundou o Museu de Imagens do Inconsciente, no Rio de Janeiro, um centro de estudo e pesquisa destinado à preservação dos trabalhos produzidos nos estúdios de modelagem e pintura que criou na instituição, valorizando-os como documentos que abririam novas possibilidades para uma compreensão mais profunda no universo interior do esquizofrênico. Entre os artistas pacientes que criaram obras incorporadas na coleção dessa instituição, podem ser citados Adelina Gomes,
Carlos Pertuz, Emídio de Barros e Otávio Inácio. Aliás, na história do Emídio de Barros, em que ela acabou provocando um livro do grande poeta brasileiro Ferreira Goulart, que escreveu Nise da Silveira, uma psiquiatra rebelde. Então, o Ferreira fala, num determinado momento deste livro, sobre o trabalho dela com o Emídio, e diz que, depois de um certo tempo, ela perguntou para ele, quando ela viu aquelas obras maravilhosas, ela perguntou para ele o que ele gostaria de ganhar de presente de Natal. E ele, muito tranquilamente, respondeu: um guarda-chuva. Ela entendeu que aquilo era um pedido dele para deixar o hospital. E assim ele teve alta. Depois disso, passou um certo tempo e ele voltou a procurá-la na clínica. Ela, que respeitava as liberdades de seus pacientes e havia ajudado a promover uma exposição das obras dele. Ele voltou, muitos anos depois, com esse guarda-chuva que ela havia dado de presente, uma maleta, ao Centro Psiquiátrico Nacional, e disse para a doutora Nise que queria reinternar-se para voltar a pintar. E ali ficou, pintando, até completar 80 anos, quando, por lei, teve que deixar o hospital. A doutora Nise, então, conseguiu interná-lo num asilo, onde ele concluiu sua existência vivida fora da história. É certo, porém, que, graças a ele, há hoje no universo, além de planetas e galáxias, alguns quadros e guaches de espantosa beleza, como diz o poeta e nosso grande escritor Ferreira Goulart. A militância comunista de Nise da Silveira fez com que, recentemente, este sujeito que ocupa a presidência da República, chamado Jair Bolsonaro, vetasse uma homenagem nacional a essa médica. Olha que absurdo. Mas o legado dela pode ser dividido em duas partes: a importância para o atendimento psiquiátrico e a importância para as artes. Muito obrigado, professor Dr. Marcos Tobias Machado, por ter nos brindado com a citação de Nise da Silveira no bloco Saúde do Homem. E, com isso, ter permitido que trouxéssemos aqui, nesse quadro posterior, um pouco de informação da história desta mulher, que é exemplo para não só a medicina, mas para todo o Brasil. Muito bem, amigos telespectadores, amigas telespectadoras, caros internautas que nos acompanham também pelas redes sociais. E hoje eu tenho a honra e a satisfação de falar com vários amigos e com uma amiga que eu estou fazendo agora, porque vai acontecer em 12 e 13 de julho o encontro marcado com o TDAH pela plataforma do YouTube. E a data do 13 de julho anualmente marca a importância da conscientização do transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. Então, para falar sobre esse encontro, que vai contar com uma série de especialistas renomados, eu recebo aqui, mais uma vez, a professora mestra Alê Bernardes Caturani Weinstein, a professora doutora Ângela Matilde e o professor doutor Rubens Weinstein. Primeiro, quero cumprimentar e agradecer a todos pela gentileza de ceder
um pouco desse tempo de vocês, que é extremamente precioso. Obrigado, Ale, obrigado pela presença. Obrigada, Joaquim. Boa tarde a todos. Legal. Obrigado, doutora Matilde. Eu que agradeço, é uma honra estar aqui com dois grandes amigos e ganhando um outro amigo, né? Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. A conversa é boa, ela é Belo Horizonte. E conversar com mineiro é sempre muito agradável, né? A gente já lembra de um pão de queijo, de um cafezinho, de um ora pro nobis, aquela coisa toda. E eu vou falar velho amigo, ele vai ficar bravo. Eu não sou tão velho assim, mas a gente se conhece há alguns anos. O professor Dr. Rubens mais tarde. Dr. Rubens, muito obrigado por nos atender aí. Oi, obrigado vocês pelo convite. Uma honra também estar presente aí com esse grupo seleto, né? Joaquim, Ângela, Ale. Então, é muito bom. Legal. Vamos começar, então, tirando algumas dúvidas. Joaquim, você lembrou do pão de queijo, mas você esqueceu do torresmo. O torresmo. É que eu pensei num cafezinho nessa hora que a gente está falando aqui. São 17h30, mas um torresmo com uma cachaçinha de Minas também vai bem. É isso mesmo. Doutor Rubens, fala para a gente um pouquinho sobre o TDAH. Ele acomete todas as idades, ou seja, e quais são as principais características que a família deve observar para suspeitar do TDAH? Olha, bem interessante essa sua questão, porque até 1980 ele era um diagnóstico exclusivo de infância e adolescência. E aí, com os critérios novos, em 1980, ele passou a ser considerado no adulto. Falando assim de uma maneira bem geral, você tem 6% na infância e adolescência e 2% no adulto. E isso fez com que mudasse um pouco o parâmetro do déficit de atenção para um transtorno neurobiológico, uma vez que, com a idade, o cérebro vai se amadurecendo e produzindo mais os neurotransmissores que estão em falta no indivíduo com TDAH. E aí ele vai ficar, então, especialmente com dificuldade no foco atencional, ele não consegue focar para fazer as suas atividades, assim como o adulto também tem dificuldade para focar, e muitas vezes começa a fazer 2, 3 coisas, não consegue terminar nenhuma. Isso é uma característica importante da desatenção. E a hiperatividade e impulsividade, ela pode se manifestar de forma motora, que é muito comum na criança, e depois ela vai migrando um pouquinho, o indivíduo começa a ter uma hiperatividade ideativa, de ideia, ele fala muito, ele é muito impulsivo, ele interrompe os outros. Então, esses são os sinais que a gente chama assim cardinais, né? Os sinais principais para as pessoas começarem a suspeitar. Obviamente que aí tem um caminho longo para o diagnóstico, mas o início é esse. Legal. Agora, vamos perguntar para a mestra Ale aí. Na pandemia, o que afetou as pessoas com TDAH? Nesse sentido, afetou o cognitivo e emocional? Bem, sem dúvida, o cognitivo e o emocional ficaram bastante impactados. Nós até tivemos uma criança recentemente em avaliação lá na faculdade, uma menina, em que ela veio para avaliação interdisciplinar e ela estava sem os atendimentos multidisciplinares e também sem a medicação. E nós percebemos rapidamente que primeiro ela precisaria voltar a tomar a medicação para que ela pudesse fazer parte dos protocolos e dos testes e assim favorecê-la no sentido justo da palavra na parte cognitiva. Porque quando nós pensamos nas funções cognitivas, linguagem, memória, percepção, atenção, raciocínio, planejamento, tudo isso está ali envolvendo todo e qualquer ser humano. E pensando no TDAH, pensando numa pandemia em que eles já estavam mais acometidos pela não informação, isso ficou bem impactado. E, consequentemente, as funções executivas, que é a memória operacional, o controle inibitório, a flexibilidade mental, porque todos esses treinos eles vão ocorrendo também na socialização do indivíduo com o meio. Então, a criança, o adolescente e até o universitário
que não estavam frequentando os ambientes de contexto escolar, eles tiveram um prejuízo em todos esses aspectos de trabalhar a atenção, de melhorar a condição de memória a curto prazo, que leva para longo prazo, e a linguagem, né, Joaquim? Lá no NEA, na avaliação interdisciplinar, o que mais tem nos chamado a atenção é o quanto eles ficaram com prejuízos na linguagem, no desenvolvimento. Eles vão recuperar, claro que com intervenção, com um trabalho focado, mas neste momento bastante dificuldade na hiperatividade, na desatenção e acometendo a alfabetização. E o emocional, com certeza, bastante abalado, né? Só falando para os nossos telespectadores, o NEA, para quem não sabe, é o Núcleo Especializado de Aprendizagem da Faculdade de Medicina do ABC, coordenado pela mestra aí, a Lê. Agora, eu queria saber da doutora Ângela, que tipos de adaptações são bem-vindas no contexto escolar? Bom, primeiro nós temos que focar no auxílio também da família, né? Porque senão as adaptações não acontecem, e nem as adequações, que é o pior. Mas, e depois a gente instruir a escola do como fazer, né? E a escola tem uma dificuldade muito grande de buscar esse recurso, porque ela vê o que ela oferece e basta, ou seja, 30 minutos a mais, fazer a prova em um determinado local, e isso já é uma adaptação. E trazendo, né, o doutor Rubens, né, que foi orientador de uma grande amiga nossa, que desenvolveu um programa que até ganhou o prêmio LED, aí, um dos prêmios, falando sobre o CDRA, que começou lá no NEA. Não é isso mesmo, Rubens? Exatamente, começou no NEA. E isso é muito importante. E desenvolver uma forma de atender às habilidades e competências individuais de cada um. Isso é que é adequação e adaptação. E não aquela coisinha. Escreve, fala alto, 30 minutos mais. Isso é uma adequação rapidinha para falar que não tem. Mas a questão é, quais as habilidades e competências? Nós precisamos de entender isso, né? Primeiro, quem é esse sujeito portador, quem é esse sujeito que tem um transtorno, quem é esse sujeito que tem essa dificuldade. Aí, para depois a gente traçar um planejamento, já que as dificuldades deles são na área frontal, e essa área frontal é responsável por muitas coisas, equilíbrio, humor, né? Atenção, memória, função executiva, é muita coisa. E isso tudo é usado aonde? Na educação, usado na aprendizagem. Então, se você não tem essa informação, você fica dando tiro no pé. É o que a gente fica vendo, chega nos nossos consultórios, um tanto de gente com tiro no pé. Eu sou mineira, né, gente? Então... Tá certo, tá certo. Então, para a gente, assim, esse evento do dia 12 e 13, ele vai reunir quantos profissionais e de quais especialidades? Olha, esse evento carinhosamente está sendo preparado por nós com muita intenção de expandir as visões em relação ao TDAH. Então, nós estamos tomando cuidado de ter profissionais de diversas especialidades. Somos, no momento, em torno de 42 docentes. É um time super grande, que tem pediatra, tem neurologista infantil, tem psiquiatra, otorrino, endócrino, psicopedagogo, neuropsicólogo, pedagogos. É uma imensidão de profissionais. Odonto, advogado. Exato, advogado, porque nós precisamos falar sobre os direitos, né? Inclusive a lei que nós tivemos sancionada em 30 de novembro de 2021, passou a vigorar 1º de dezembro. Então, é um evento que constitui diversas áreas. Então, todos aqueles que estiverem assistindo, eles vão conseguir ser contemplados em várias informações. Quem mais você lembra, Ângela? A mãe, né? As Mães do Brasil. As Mães do Brasil. Isso. Nós vamos ter as representações da Mães de Dislexia Brasil, que eles vão estar trabalhando com a gente em depoimentos também.
42 profissionais, Joaquim. Então, você imagina a quantidade de informações que serão repassadas e trocadas, né, compartilhadas entre nós. E Imagina também a nós inscrição. temos a presença de 3 internacionais. Isso. Tem o doutor Fabiano, que é considerado o homem mais inteligente, né, que foi considerado. Né? Eu ainda não vi o QI dele, não, mas ele foi considerado, e ele é neurocientista, eu brinco com ele por causa dessa questão. Nós temos também a Mônica, né, do Canadá, e temos também a Donalda Baeta, de Portugal, que é responsável pela inclusão no Departamento de Inclusão de Portugal. Me desculpa, Ângela, repete, o nome do neurocientista que você falou? Fabiano de Abreu Agrio. É meu amigo, mora lá em Paiva, inclusive edita um jornal chamado O Paivense. Ele tem uma empresa, e ele é da minha área também, porque além de neurocientista, ele é jornalista, tem uma empresa de assessoria de imprensa. Eu recebo o material dele, a gente conversa quase que uma vez por semana, e realmente é uma fera também aí que vem aí a brilhantar. Eu fico imaginando, com todas essas feras aí, Ale, vai custar uma grana a inscrição, né? Vai sair muito caro, quem quiser participar. Não, não vai custar nada. O nosso movimento é completamente focado no bem e na informação. Legal. Então, o evento ele é gratuito, com certificação. A inscrição ocorre pelo Simpla. Então, assim, não tem desculpa para ficar de fora deste evento, que além de ser sensacional, nós não vamos gastar nada e vamos estar assistindo tranquilamente de onde estivermos em plataformas. E até mencionando a Mônica, que é do Canadá, ela vai associar um tema com o TDAH, que é a descalculia, que é uma temática muito pouco abordada, mas muito necessária. Então, fica aí a dica para quem não fez inscrição, ainda dá tempo de fazer. Entrem lá no Simpla, façam a inscrição e participem conosco. 12 e 13 de julho. Legal. Deixa eu fazer uma pergunta para o meu amigo Dr. Rubens sobre os profissionais da região, do ABCD. Os neuropediatras, eles são preparados para suspeitar e tratar esses quadros? Eles fazem estágios nessas possibilidades, Dr. Rubens? Sim, a maioria das escolas que formam neuropediatras tem estágio, sim. A região do ABC ela tem um diferencial, porque o núcleo especializado em aprendizagem, é coordenado aí pela Alessandra, na verdade, ele já está aí há 18 anos em atividade, e veja bem, ele acabou sendo o diferencial da residência médica, da formação do neuropediatra aqui, porque ele tem a possibilidade de estagiar junto com a equipe. Então, ele não fica estagiando só dentro da, como a gente diz, né, a tartaruga dentro da casca. Ele amplia, ele faz discussão com todos os profissionais de todas as áreas, e ele atua junto ao núcleo especializado em aprendizagem. Então, a gente tem alguns modelos interessantes que também têm serviços similares, como o da Unicamp. A Unicamp também tem um ambulatório, mas, assim, a grande maioria dos serviços procura, sim, informar. Agora, eu acho que o diferencial da região do ABC, principalmente da Faculdade de Medicina do ABC, é que eu sempre cobro deles que, assim, a partir do momento que você tem um relatório da escola, que você está conversando com os pais, que você recebe um relatório de um profissional, você tem que não só ler aquilo, mas como entender, introjetar todas aquelas informações. Então, pegar um relatório e não ir lá ler a conclusão para saber se o que o profissional está achando. Ter condições de discutir, assim como os profissionais do núcleo de aprendizagem discutem com os colegas médicos. Então, assim, dentro da nossa reunião, o que eu sempre disse, aqui todo mundo é igual, ninguém está acima de ninguém. Então, todo mundo discute, todo mundo consegue entrar na área do outro, o que seria chamado, né, de transdisciplinar.
que seria, então, você poder atuar juntamente com os outros profissionais. Então, esse é um diferencial importante, mas tem várias escolas que já estão trilhando esse caminho. Ótimo. Agora, doutora Ângela, a Lê falou das inscrições, mas o evento está atingindo a expectativa de vocês quanto à procura aí de inscrições? E o que, eu vou te chamar de você, que se eu chamar de senhora, você vai ficar brava comigo, né? E o que você acha que esse evento vai proporcionar à comunidade e aos profissionais? Repetindo a fala da Lê, é um movimento do bem, né? Nós estamos disponibilizando nosso tempo, informação, pesquisa e dividindo com as pessoas a nível de informação. Porque informação liberta, né? Quando você tem uma informação, você passa a ter um olhar diferenciado. Então, o objetivo de todos nós, esse time fabuloso, é de levar essa informação para as famílias, para as escolas, para os profissionais, né? E para interessados, aqueles que descobrem nos eventos, opa, eu tenho isso, eu tenho que procurar um recurso. Por quê? A falta de informação leva as pessoas a acharem que os sintomas é um jeitinho familiar, é o jeito, né? Ah, não, ele é assim, o pai dele é assim, a mãe é assim, todo mundo é assim, mas esse jeito tem nome, né? Então, quando nós nos unimos e levamos essa informação gratuita, é um empenho social de mobilização, né, para que as pessoas conheçam esse transtorno, porque é um transtorno mesmo, porque o final disso, não tratado, é muito sério, é droga, é vícios, é um casamento ruim, relacionamentos ruins, é evasão escolar, é muita coisa, né? Ainda mais com comorbidades disruptivas, fica mais difícil ainda. Então, esse é um movimento nosso, é um movimento social, informativo, para que todos entendam que é coisa séria, não é jeitinho, é coisa séria. Sem dúvida. Ale, então, quem tiver interesse em inscrever, entra lá no Simpla, é isso? Simpla, para quem não sabe, é com Y, né? SYMPLA, e vai achar lá, encontro marcado do TDAH, é isso? E pode entrar também na nossa rede social, eu vou falar a minha, a doutora Ângela fala dela, e a minha é o @neia.fm, inter.fmabc ou @instituto_abcwrw. Doutora Ângela, pode falar as suas? Eu sempre brinco que os dois têm um nome com muitas vogais, é difícil de falar. Mas até o Instituto fica chique também. A minha é doutora Ângela Matilde, o Instituto Ângela Matilde e Aprendizagem e Companhia. Maravilha. Só lembrando que Matilde é com THY. É Matilde chique, não é Matilde assim. Legal. Olha, eu ficaria aqui mais um tempão conversando com vocês, mas vocês sabem, o tempo de televisão é implacável. Deixaria um tempinho para cada um dar as suas mensagens finais. Começa com o Dr. Rubens, depois termina com as mulheres, por uma questão de deferência. Dr. Rubens. Então, olha, a mensagem realmente é essa, quando a gente está diante de um indivíduo, uma criança, um adolescente ou um adulto com um transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Por quê? Porque a gente realmente fica muito preocupado com os chamados desfechos negativos. As pessoas acabam se habituando, como a professora Ângela falou, e ficam imaginando que é um jeito de ser, e, na verdade, isso não é um jeito de ser, e a linha divisória é quando aquilo começa a impactar o dia a dia, tanto na escola, quanto no social, no familiar e no profissional. Então, as pessoas começam a entender que elas precisam procurar ajuda, elas precisam de uma avaliação correta, uma avaliação bem feita, bem direcionada, para que possa, então, receber não só as orientações, a Associação Brasileira de Déficit de Atenção, a BDA, que o site é tdh.org.br, ela bate muito numa tecla que chama-se psicoeducação. Então, a gente precisa praticar psicoeducação, educar
tanto as famílias, quanto as escolas, quanto socialmente, para que possam absorver todos os indivíduos com TDAH e possam, quer dizer, dar o acolhimento que eles precisam para poder se desenvolver e fazer só o bem realmente, né? E não pensando em todas essas dificuldades que eles vão enfrentar ao longo da vida. Tá ótimo. Doutora Ângela. Depois que o Rubens falou, a única coisa que eu tenho que agradecer. Porque é isso mesmo, né? Aqui em Minas a gente brinca, oncotô, oncovô, onde que eu estou? Então, assim, quem que eu sou? Então, esse é o nosso objetivo mesmo, de trazer esse esclarecimento. E como o Rubens falou no primeiro momento, não tem idade, né? Porque se tem de criança, logicamente vai ter no adulto. Então, você adulto que também sente essas dificuldades, procure também uma avaliação, né? Uma avaliação de peso, séria, né? Para que a pessoa caminhe e não fique vivendo esse terror que é as consequências de um TDAH não avaliado e não tratado. Tá ótimo. Mestra Alê. Joaquim, primeiramente agradecer você por essa oportunidade, por ter reunido nós aqui neste momento, poder falar desse dia tão especial. E algumas colegas me perguntaram se o dia 13 é um dia de comemoração. Isso me fez refletir, e eu tenho respondido a essas colegas, quando elas mencionam isso, que é um dia de conscientização. É um dia que nós precisamos parar, assim, como todos os dias precisamos, mas nesse a gente para pensar sobre o TDAH, porque ele possui muitas dificuldades, sim, mas ele possui muitos talentos também. Eles têm uma criatividade imensa, eles têm um potencial de oratória, de comunicação muito positivo. Então, o nosso movimento é no sentido de conscientização, e eu acho que celebrar, comemorar é a chegada da lei. É a chegada da Lei 14.254/21, que está sendo esperada há décadas por todos nós. Então, agora é colocar tudo isso na execução e poder favorecer todos os TDAHs, né, e as famílias, principalmente as famílias que convivem com as pessoas que possuem o TDAH, porque acomete muito a família. Então, é poder celebrar e conscientizar tudo isso. Eu agradeço imensamente. Só vou repetir o Instagram, é @neia.inter.fmabc. Maravilha. Obrigada, Joaquim. Eu que agradeço a vocês. Sucesso no evento. E tendo notícias, traz para a gente aqui para a gente divulgar. Um abraço a todos. Você está convidado, hein? Opa, claro, estaremos lá. Valeu, até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Muito bem, amigos telespectadores, amigas telespectadoras, caros internautas que nos acompanham também pelas redes sociais. Hoje eu tenho a grande honra e satisfação de falar com esse amigão, o Nelson Albuquerque Júnior, jornalista, escritor, e que neste 9 de julho, vai estar na Bienal do Livro, autografando a nova edição do seu livro, O Resto de Raém. E aí, Nelson, tudo bem? Tudo bem, Joaquim? Tudo ótimo. Que notícia maravilhosa desse lançamento da nova edição aí, uma edição que você falou que ela está mais bonita, está acabada, tal. E o dia de autógrafos, né, lá na Bienal do Livro. Fala um pouquinho como é que foi essa decisão toda e como é que foi esse anúncio e como é que você está curtindo esse momento especial. Tem que curtir mesmo, né? Porque é sempre uma batalha, sempre uma luta, e quando vai chegando perto a gente fica feliz mesmo. Legal. Eu lancei o ano passado, O Resto de Raém,
né, pela editora Pedro e João, e se esgotou foi no começo deste ano, e em conversa com a Lura Editorial, a gente pensou em fazer uma nova edição, e ela tá bem caprichada, uma qualidade editorial muito boa, é uma editora que capricha aí nas suas edições, né? E eu fiquei muito feliz de estar podendo relançar com eles essa nova edição. A capa foi mantida, muita gente gostou da capa, a gente falou em não queria mexer realmente, né? Então a capa foi mantida, foi feita uma nova revisão no texto, e a história continua a mesma, claro, mas passou por uma nova revisão, e tem aí o lançamento, essa grande alegria de fazer a sessão de autógrafo nesse sábado agora, lá na Bienal do Livro. Que maravilha! E tem uma novidade, porque também eu sou daqueles que gostam de pegar o livro no papel, ainda sentir o cheirinho da tinta, da gráfica, é muito bom. No ano passado eu estava, ou no retrasado, aliás, eu estava fazendo uma entrevista com o Rui Castro, nesses moldes aqui, né? E aí eu falei que eu estava lendo, naquela época era o mais recente livro dele, que Metrópole, agora fugiu o nome, alguma coisa do Rio de Janeiro, né? E eu falei que estava lendo pela internet, porque ainda não estava saindo de casa de jeito nenhum para comprar, tal, não sei o quê. Ele falou, mas não vale, tem que ler no papel. Aí eu dou o que importa é o conteúdo, mas é realmente quem gosta de ler, gosta de sentir o papel na mão, tanto que eu tenho um exemplar que você gentilmente me presenteou, está autografado, eu falei no meu espaço de comentário no J mais ABC dele, mas tem uma novidade, que é o e-book também, né? Que as pessoas que quiserem, as pessoas um pouquinho mais modernas do que eu aí, podem também ler pelo e-book, comprar, já está disponível, né? Está disponível, um pouquinho mais moderno que a gente. Eu ainda também prefiro o livro físico, gosto muito de ler à noite, o livro físico. Eu tenho lá o Kindle também, eu tenho uma série de e-books, e é o que eu penso. A maior preferência ainda eu acredito que seja pelo livro físico, as pessoas gostam muito mesmo, mas já tem uma geração que vem atrás do livro digital. Ele tem a vantagem de ser um pouco mais barato, e o alcance dele, né? Quando eu lancei essa primeira edição, muita gente me pediu o e-book, e na ocasião eu não tinha ele no formato adequado para colocar à venda pela Amazon. Mas agora também pela Lura Editorial foi feito no formato EPUB, né? Que é adequado, e então ele já está disponível na Amazon, e é praticamente a metade do preço do livro físico. E aí lá na Bienal a gente faz o lançamento do livro físico, mas pela Amazon já está disponível de forma digital. E o alcance dele é maior também. Claro que tudo depende de divulgação, mas eu costumo comprar livros, às vezes, de autores, principalmente autores nacionais, que eu acompanho em redes sociais, e sempre que tem um livro digital, eu já prefiro, compro, leio, dou meu retorno para a pessoa, então é mais dinâmico também. Legal. Bom, a gente, lógico que sem dar spoiler, as pessoas vão ter que ler o livro, não tem jeito, mas o livro ele é muito atual, né? Porque você fala de uma sociedade que tem toda essa evolução tecnológica, essa coisa toda, mas que nas relações humanas regrediu bastante. É algo muito próximo do que a gente vê hoje, se não for exatamente um raio-x, não? Então, a história se passa num futuro próximo, não muito distante dos nossos tempos atuais, e assim, não vou dizer que seja uma visão pessimista, mas é o que a gente já vive hoje, mas parece que um pouco mais apurado, vamos dizer assim. Porque a tecnologia vem avançando, a gente vai percebendo, principalmente em tempos da pandemia, a gente viu o quanto a gente precisou da tecnologia, e ela se instalou ainda mais entre o nosso comportamento.
mas as relações humanas realmente ficaram mais difíceis. Parece que o embate entre as pessoas, esse distanciamento, um sentido de competição, que, na verdade, com a pandemia, a gente esperava até o contrário, né? A gente entender que um tanto depende do outro para se cuidar. Agora está tendo nova onda de Covid, graças a Deus menos agressiva, mas um contágio grande ainda. E a gente vê como um depende do outro, como a gente precisa se cuidar para o contágio não chegar em outra pessoa. E a gente vê um sentido contrário na sociedade, as pessoas competindo, essa cultura do ódio, uma guerra que explode. Então, dentro do livro, a gente tem um pouco isso, né? As pessoas elas são afastadas, tudo acontece na cidade, e uma forma metafórica de mostrar ali foi a cidade é luxuosa, prédios luxuosos, carros luxuosos, uma tecnologia de intercomunicação das pessoas já mais avançada, mas, ao mesmo tempo, as ruas são todas pantanosas, todas lamacentas, que é ali onde as pessoas convivem, que deveria ser mais agradável, é onde tem o odor ruim. Então, é uma forma de dizer que as humanas estão degradadas, né? Deu uma travadinha agora deu uma travadinha nessa última frase tua. Repete, é uma forma de dizer, aí acabou travando. Repete aí para a gente. Uma forma de dizer que as relações humanas estão degradadas. E aí entra a história do Rui Marino, né? O personagem principal, que ele ali sofreu vários baques na vida, está recluso na casa dele, vive com um jacaré banguela que acabou se refugiando ali na casa dele, e só que vão acontecendo algumas coisas na vida dele que vai arrancando ele desse marasmo e colocando numa trilha de uma aventura aí pessoal. Legal. E o resto, se o pessoal quiser saber, tem que comprar o livro, tem que olhar, tem que ler o livro, porque realmente tem um desfecho muito interessante. A gente não vai falar aqui, vamos deixar no ar aí para que o pessoal acompanhe. Agora, tem mais alguma produção em mente aí, Nelson? Então, tem na verdade, 2 livros em andamento. Não que eu esteja tocando 2 ao mesmo tempo, né? Tem um livro que é mais voltado para comédia, bem mais humorado, assim, quase que uma crônica. E aí eu tive que dar uma parada nele, porque entrei num projeto de um livro infantil com um outro pessoal, e aí a gente está desenvolvendo essa história. Então, ainda não dá para dar mais detalhes assim, mas são essas 2 frentes que eu estou trabalhando no momento. Legal. Em termos de escrita, né? E quem quiser mais detalhes, saber do livro, tal, pode entrar em contato com você pelo Instagram, né? Que é o Nelson, @Nelson A. Júnior, JR, né? Nelson A. JR, ou também pelo e-mail, que é o restoderainha@gmail.com, certo? Perfeito. E tem o WhatsApp também aqui, olha, 11 Tem um WhatsApp. 2376-4869, é isso? Perfeito. 2376-4869. Maravilha. Infelizmente, eu não vou poder estar lá no sábado, porque já assumi um compromisso, mas eu quero acompanhar de perto. Depois você me conta como é que foi lá esse autógrafo, esse dia de autógrafo. Aí, normalmente a gente fala noite de autógrafo, vai ser um dia de autógrafo, não é? Porque começa, que hora? 12 horas, é isso? 11 da manhã 11. até as 13. Vai ser um almoço. Almoço de autógrafos. Almoço do autógrafo. Mas legal. Nelson, eu ficaria aqui mais horas conversando com você, mas você sabe, o tempo de televisão é implacável e a gente tem que transmitir tudo rapidamente. Parabéns mais uma vez por esse relançamento, parabéns mais uma vez por essa presença na Bienal do Livro e tendo notícias, tendo novidades, fala com a gente aqui para a gente divulgar. Pode deixar. Eu que agradeço esse espaço. Você sempre dá uma atenção muito carinhosa para a cultura e é importante para a gente. Agradeço de coração e eu vou mandando as novidades, pode ficar tranquilo.
Maravilha. Obrigadão. Falou, Nelson, um abraço, até a próxima. Um abraço, até. O escritor Nelson Albuquerque Júnior, de O Resto de Raém, falou com você.